Olá, senhores, tudo bem? Hoje nós vamos falar do Egito Antigo. A formação do Egito Antigo, ela remonta a aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo. Nesse período, várias pequenas cidades, pequenos vilarejos foram sendo formados às margens do Rio Nilo. O Rio Nilo que é um importante elemento ali para a gente entender a constituição da civilização egípcia. Aliás, Heródoto, um dos grandes historiadores, aí, o primeiro historiador da história, cunhou uma frase que ficou muito famosa: o Egito é a dádiva do Nilo, ou seja, o Egito só existe porque é um presente do Rio Nilo. O Rio Nilo teve uma importância muito grande na história do Egito. É ao longo de suas margens que vão se constituir as primeiras sociedades ali naquela região. O Egito era dividido em duas áreas importantes: o Alto Egito, que fica na região onde é o Lago Vitória, que é a nascente do Rio Nilo, e o Baixo Egito, que fica na região próximo à foz do Rio Nilo, no Mar Mediterrâneo. Pelo fato do Rio Nilo ter sua foz em formato de delta, ao longo do período de cheias do Rio Nilo, isso aconteciam as cheias, acontecia que as cheias abrangiam uma área um pouco maior. Então, uma área um pouco maior acabava ficando cheia de restos de materiais orgânicos, restos de humus, tornando essa área muito mais fértil, como a gente pode observar. E ao longo da margem do Rio Nilo, por toda a sua extensão, cerca de 6.500 quilômetros, foram formados pequenos vilarejos que eram chamados de nomos. Os nomos eram controlados pelos nomarcas, que eram chefes locais desses vilarejos, dessas pequenas cidades que foram surgindo às margens do Rio Nilo. No Egito, a gente consegue observar uma interferência humana muito significativa. Então, o Rio Nilo, ao mesmo tempo que o Rio Nilo representava, como disse Heródoto, uma dádiva para o Egito, um presente para o Egito, nos períodos de cultivo agrícola, as cheias do Rio Nilo poderiam representar também algo negativo. O Rio Nilo transbordava, tornava a área toda fértil, ocorria a plantação e depois, um outro período de cheia, essas cheias poderiam prejudicar, poderiam estragar toda a plantação. Lembrando que a formação aí das cidades no Egito, elas ocorreram no finalzinho do período Paleolítico e início do Neolítico, dando destaque para a área do Baixo Egito, onde teve um desenvolvimento econômico, principalmente ligado aí à agricultura, muito mais significativo. Então o Egito permaneceu nesse formato de nomos, pequenas cidades, pequenos vilarejos, ao longo das margens do Rio Nilo, de 5.000 a.C. até aproximadamente 3.500 a.C.
é nesse período que vai acontecer a unificação de alguns nomos. Então, os nomos da região do Alto Egito se juntam e formam o Reino do Alto Egito. E os nomos da região do Baixo Egito se juntam e formam o Reino do Baixo Egito, com governantes separados. Então, tinha o governante do Alto Egito e o governante do Baixo Egito. Com destaque importante, o Baixo Egito era a região mais desenvolvida, como eu disse agora mesmo. Em 3200 a.C. vai acontecer a unificação desses dois reinos. O Alto Egito e o Baixo Egito vão se unificar num reino só, formando o Estado egípcio, sob a liderança de um único governante, o primeiro faraó, chamado Menés. Menés, que era governante do Baixo Egito. A partir daí começa o período da história do Egito, governada pelos faraós. Os faraós eles tinham três funções primordiais: função administrativa, religiosa e a função militar. A função militar do faraó estava relacionada à constituição e à proteção de fronteiras, para impedir o avanço dos inimigos, a tentativa de invasão do território, tentativa de domínio ali do território. Função administrativa que o faraó também exercia estava relacionado à parte da gestão pública, alocação de recursos, gestão de obras públicas, gestão social, ali como que ia se organizar a sociedade a partir do ponto de vista do Estado egípcio. E por último, a função religiosa. O que era essa função religiosa? O faraó, ele se dizia filho de um deus. O panteão dos deuses egípcios, ele é muito grande. A gente tem mais ou menos uns 14 ou 15 deuses principais e cada faraó que ascendia ao poder se dizia filho de um desses deuses, que foi mudando com o passar do tempo. De maneira geral, a sociedade egípcia ela era politeísta, a não ser num curto espaço de tempo em que um faraó acabou com os cultos politeístas e introduziu o monoteísmo, mas após sua morte voltou para o politeísmo. Conforme o Antigo Egito se transformou em uma grande civilização, seus cidadãos acreditavam que os faraós eram filhos de Osíris e, portanto, deuses vivos. As obras de arte os representavam como seres perfeitos. E embora o povo adorasse diversos deuses, o faraó ficava acima de todos. Essa crença religiosa egípcia manteve-se por quase 1000 anos, até que um faraó mudou tudo. Quem foi o herege? Seu nome era Akhenaton, e em todas as imagens que temos ele é representado com um crânio alongado. Quem foi ele? Segundo a mitologia egípcia, ele também descendia dos deuses que chegaram à Terra durante o Tep-Zep. Mas por que tantos ainda acreditam que ele realmente veio das estrelas? Em 1352 a.C., Akhenaton subiu ao trono como o 10º faraó da 18ª dinastia. Imediatamente, ele instituiu uma série de mudanças religiosas radicais, proibindo a referência a múltiplos deuses. É muito estranho que ele quisesse fazer isso de uma única vez, mas ele ordenou que a iconografia dos deuses anteriores fosse removida. Ele só permitiu uma imagem, que era uma imagem do Sol. Literalmente, um disco solar com raios que se irradiavam. Por que ele fez isso? Porque, segundo os textos e os poemas que foram escritos sobre ele depois, ele foi visitado por um desses seres que desceu dos céus e que disse a Akhenaton: "Essa é a verdade. Eu sou seu Deus." O Deus Sol era chamado de Aton. Akhenaton afirmou ser um descendente direto de Aton. Akhenaton, como os outros faraós, considerava-se como um ser divino. Era um deus. Não só acreditava que era um deus, mas todo o país o via como um deus. Bom, a definição de um deus é que ele era um descendente desses seres celestiais. Os nomarcas, que eram os antigos chefes daquelas pequenas porções administrativas às margens do rio Nilo, os nomarcas eles recebem
um cargo político ali dentro do Estado egípcio. Eles recebem cargos como se fossem prefeitos de cada uma das pequenas porções que ficavam às margens do rio Nilo. Dessa forma, o faraó consegue garantir apoio político entre as lideranças que começavam a surgir. Esse período é o que a gente chama de Antigo Império. O Antigo Império é o período de consolidação do Estado egípcio, legitimação do poder do faraó, acordo político entre o faraó e os líderes locais, que são os nomarcas, e vai permanecer um período de prosperidade até por volta de 2200 a.C., quando vai acontecer a crise do Antigo Império Egípcio. Essa crise do Antigo Império, ela vai estar relacionada a dois fatores principais: ao grande poder que os nomarcas passaram a ter por conta dessa administração que eles passam a exercer em pequenas porções. Então os nomarcas começam a ganhar muito poder e começam a questionar o poder supremo do faraó. E outro fator importante, acontece uma insatisfação popular muito grande da população de maneira geral, os camponeses, em relação ao poder dinástico e hereditário dos faraós. O fato de o poder se concentrar nas mesmas famílias, passando de geração em geração, isso começa a incomodar algumas camadas populares relevantes na sociedade egípcia. Qual foi a solução que o faraó encontrou? Passou a permitir a entrada de camadas inferiores nos quadros do exército. Então os camponeses começaram a ter acesso, começaram a poder participar do exército. Dessa maneira, o volume de membros do exército cresce substancialmente, fazendo com que os domínios territoriais do Estado egípcio começassem a se ampliar. Então o Egito começa a ocupar novas áreas, começa a ocupar novas regiões, ampliando os seus domínios. Com a ampliação dos seus domínios, automaticamente o número de escravos também vai aumentar. Era muito comum nessa época a escravidão por guerra. Ocupava-se um território e a população daquele local conquistado se tornava escravo do dominador. Com isso, o número de escravos do Egito acabou crescendo substancialmente. Dessa maneira, os faraós conseguem recuperar o seu prestígio e conseguem acalmar os ânimos no finalzinho do Antigo Império, no início do Médio Império. Essa prosperidade toda que o Egito vai alcançando, vai avançando com o passar do tempo, vai atrair a atenção e o desejo de outros povos de ocuparem a região. Dois povos que vão se destacar no processo migratório em relação ao Estado egípcio são os Hicsos e os hebreus. Os Hicsos vão conviver de maneira razoavelmente pacífica durante algumas dezenas de anos com a sociedade egípcia. Depois de aproximadamente 100, 150, 200 anos, vão começar a acontecer conflitos entre Hicsos e egípcios, e os Hicsos, consequentemente, serão expulsos. E outro povo que foi atraído pela prosperidade do Estado egípcio foram os hebreus. Os hebreus que migraram da região da Palestina devido a um período de forte seca, vão para o Egito, permanecem ali durante um tempo, depois serão escravizados no período em que ficarão no cativeiro e depois serão libertados por Moisés, segundo a tradição bíblica. Por volta do século 8 a.C., os núbios, que eram povos que viviam na região sudeste do que se conhece como Egito, viviam na região do reino de Cush. Os núbios, após um processo de assimilação cultural, de aos poucos ir penetrando na sociedade egípcia, os núbios conseguem conquistar e derrotar os egípcios e conseguem assumir o poder. Esse período em que os núbios estiveram no poder, no Egito, é chamado de período dos faraós negros. Durante o período dos faraós negros, houve um processo muito avançado de construção de palácios, de templos, e uma contribuição importante que os núbios deram para o Egito foi a vitória que eles impuseram sobre os assírios que tentaram ocupar a região. Com o passar do tempo, após essa derrota, essa vitória que os núbios promovem sobre os assírios, os egípcios recuperam o poder e volta o período dos faraós egípcios de fato. A sociedade egípcia ela era dividida em algumas camadas. A gente tem 5 camadas, sendo que a camada inferior, a base, era composta por escravos,
que na maior parte dos casos eram escravos de guerra. Depois, mais adiante, vão acontecer processos de escravização por dívida, mas no geral era escravização por guerra. Então os prisioneiros de guerra se tornavam escravos, mas a gente vai ter 4 camadas principais aí de participação efetiva na sociedade. A camada inferior, a camada de baixo, logo acima dos escravos, são os felás. Os felás, eles eram camponeses que faziam todo o trabalho de produção agrícola, e os camponeses, eles eram ligados aos campos do faraó. Logo acima, a gente tem os escribas. Os escribas, eles sabiam ler, escrever, calcular, e eles eram responsáveis pela fiscalização de tributos também. Era a classe social mais privilegiada na sociedade egípcia. Logo abaixo do faraó, nós temos os sacerdotes, que tinham os poderes religiosos, e eles tinham também o poder hereditário. O poder dos sacerdotes era hereditário, era passado de pai para filho. Não havia recrutamento para poder fazer parte dessa camada. E no topo da camada social egípcia estava o faraó, que tinha o comando administrativo, religioso e militar do território egípcio, como nós já falamos. Um aspecto muito importante da sociedade egípcia é o aspecto religioso. Talvez seja a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando falamos de Egito Antigo, os deuses egípcios, a religião egípcia. E a religião egípcia tem algumas características muito importantes. A primeira característica da religião egípcia é o antropozoomorfismo. Os deuses, eles tinham uma simbiose, uma mescla de características humanas com características de animais. Então é muito comum a gente ver um deus que tem o corpo humano e a cabeça de falcão, o corpo humano e a cabeça de uma ave qualquer. Então era muito comum esse tipo de coisa, essa relação, para mostrar como era estreita a relação entre o humano e a natureza. A principal função da religião egípcia, e principalmente a função do panteão dos deuses egípcios, é explicar os fenômenos da natureza. A chuva, o vento, as tempestades, os períodos de seca. Então os deuses tinham essa função primordial de tentar elencar e tentar explicar os elementos fundamentais ali de transformação da natureza. Não havia na religiosidade egípcia uma distinção entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Havia uma proximidade muito grande. Os rituais que a gente consegue perceber, que a gente tem vestígios e tem documentos que comprovam, os rituais mostram como era estreita, como era próxima essa ideia que eles tinham entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Um exemplo dessa proximidade era o processo de embalsamamento dos corpos, que era a mumificação. As figuras mais importantes do Egito, as camadas sociais mais elevadas, principalmente sacerdotes e os faraós, eles tinham o privilégio de serem mumificados. Os corpos eram embalsamados e eram enrolados em faixas para poder esperar a alma retornar ao corpo no mundo dos mortos. Até onde nós sabemos, durante a cerimônia, versos sagrados eram entoados para ajudar a viagem do falecido até o outro mundo. Acompanhados de um sacerdote que usava uma máscara de chacal de Anubis, o deus da mumificação, os embalsamadores iniciavam seu trabalho. Heródoto nos conta que os embalsamadores inseriam uma ferramenta nas vias nasais e a martelavam, abrindo uma passagem para o crânio para removerem o cérebro pelo nariz. Em seguida, um sacerdote riscava uma linha sobre o abdômen para mostrar onde os órgãos internos, a fonte do apodrecimento, seriam removidos. Um segundo homem, chamado de cortador, fazia uma incisão com uma pedra etíope afiada sobre a marca. O ritual exigia que o cortador fosse apedrejado depois, porque ele tinha violado o corpo humano.
O corpo era então coberto de natrão, sais desidratados por 35 dias. Finalmente, o venerado era envolto em puro linho branco. Dentro das bandagens, amuletos mágicos protegem a múmia. Os últimos rituais são realizados e a tampa do esquife é posta no lugar. O faraó está pronto para sua jornada para a eternidade. O Egito Antigo deixa pra gente uma série de questões intrigantes. Como que aconteceram a construção das pirâmides, como que aconteceram as construções dos monumentos, como uma sociedade que existia há mais de 5.000, 6.000 anos atrás, como essa sociedade conseguiu carregar pedras tão grandes em lugares tão altos que até hoje a engenharia não consegue identificar. Muitas hipóteses surgiram com o passar do tempo, mas o mistério é o que faz com que permaneça viva essa aura toda de como a sociedade egípcia acabou se tornando interessante para nós. Era isso que a gente tinha para falar hoje, espero que tenham gostado. Muito obrigado, até a próxima.